Assim, primeiro, eu gostaria só de pedir ao público de vocês, ao circuito das pessoas que estão conectadas ao Neo Sapiens, tá? Que não tomem nada do que eu digo como sendo uma verdade absoluta, uma questão de fé ou de crença ou de preferência por essa ou aquela opção no campo das ideias, porque não é. Eu tenho uma certeza, e essa é talvez uma das poucas que eu tenho. Só as gerações futuras irão compreender melhor isso. Nós não iremos conseguir. Eu não consigo. O pouco que eu estou tentando traduzir é uma obrigação que se me impõe os fatos, mas eu sei que eu não consigo. Então, eu não tenho a menor presunção ou pretensão de estar certo, de estar tentando convencer ninguém do que quer que seja. Ponto. Então, cada um faça suas reflexões, tá? Mas, assim, o problema é muito sério. A doença desse ser que a gente chama inadequadamente de Deus é a de quem cai num buraco negro, é quem cai num buraco branco, como a física chama. A física aponta diversos tipos de singularidades em que as regras de uma determinada realidade âncora servem até que essa singularidade aconteça. Quando ela acontece, um outro conjunto de regras passa a existir dentro da singularidade. Ela se blinda em relação à realidade âncora que já existia, para que não venha nada dali de dentro que contamine ou infecte nada cá fora. Então, assim, os espíritos dizem com muita tranquilidade na revelação que Kardec decodificou que antes da criação do mundo material como a gente conhece, já existia uma espiritualidade pré-existente, ou seja, um Deus, espíritos superiores existindo no nível de realidade que eles, entre aspas, chamam de incriado. O nosso cérebro humano até entende algo que não tenha fim, mas algo que não foi criado, o cérebro da gente não concebe, não consegue conceber. Mas é isso que os espíritos dizem. Aqui seria realidade âncorar, e aqui seria matriz energética quântica que os seres que vivem nessa realidade usam para criar outras faixas de realidade colapsadas a partir dessa realidade âncora. Então, um ser chamado, na história que o espírito que me anima conhece, Prabhajina, seria essa expressão mais próxima do que, em tese, seria a verdade deles, né? Foi, então, entre aspas, expressar através da sua energia pessoal associada à matriz quântica formuladora de realidades, já que todas essas divindades podem ser co-criadoras, e ao expressar, terminou criando uma singularidade que, entre aspas, o puxou. Então, essa singularidade seria um buraco branco, um buraco negro, tá? Um wormhole no sentido de, ou seja, um buraco de minhoca no sentido de ligar o paraíso a uma nova dimensão, que nunca será igual ao paraíso, mas, então assim, resumindo a história, a doença que marca esse ser foi a da queda. Essa queda, segundo o que se fala nos círculos espirituais mais esclarecidos, ela desintegrou o corpo manásico que envolvia a alma desse ser, ou seja, o corpo mental. Então caiu o corpo mental e a sensação de eu desse ser, essas duas coisas caíram dentro da singularidade. O corpo mental esfacelado e uma sensação de eu que passou a ser parasitária, porque perdeu seu corpo. E lá fora, no paraíso, tombou uma alma investida de um corpo búdico que, por ter perdido o corpo manásico, criou um problemaço para uma realidade âncora perfeita que passou a conviver através de um vínculo tipo um buraco de minhoca com um buraco negro ou com um buraco branco criativo
e com um ser caído lá dentro. Mas parte desse ser está lá fora. Então, em resumo, a doença desse ser foi decorrente do acidente da queda. Ponto. É isso que se diz. Essa doença, de fato, quando um ser passa por isso que a gente chama de falência existencial, ele continua existindo, mas não tem como resolver o problema dele. O que é que ele faz? Ele cria novos seres, transfere a doença deles para esses seres, empurra esses seres para que eles evoluam de alguma forma, sintam o incômodo e deem um jeito de, através da mutação do seu código, no caso da gente, o código biológico, a gente chama de DNA, que são 28.869 genes passíveis de serem ressignificados, passíveis de sofrerem mutações adaptativas e modificativas, essa, entre aspas, cura em relação à doença original possa então ser promovida não por ele, mas pelas criaturas ferramenta criadas por esse ser para que ele possa dessas modificações se servir para ajeitar a sua situação pessoal.